Olá, pessoas maravilhosas! Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Lele Viana e eu tô muito feliz de estar fazendo essa live aqui hoje com vocês. O nosso assunto aqui é o medo que nos atrapalha, que nos bloqueia, que trava as nossas vidas. Então, se você é uma pessoa, um profissional liberal, uma pessoa que precisa posicionar seu serviço, seu produto, seja advogado, engenheiro, nutricionista, educador físico, se você precisa se posicionar no digital, essa live é para você. Se você é uma pessoa que não quer se posicionar no digital, mas precisa se posicionar na vida, trabalha com pessoas, precisa defender um ponto de vista em uma reunião, defender o seu ponto de vista no seu trabalho, falar sem medo, sem travas, essa live é para você. Então, pega papel e caneta, que eu vou dar muitas dicas aqui hoje, dicas valiosas. Darei o meu melhor aqui para vocês, tá? Eu quero passar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos aí de experiência lidando com pessoas. Espero que vocês gostem de verdade e eu acredito que vai fazer muita diferença na vida de vocês. Não tenho a pretensão de agradar a todo mundo e sei que não vou agradar todo mundo. E eu começo essa live já te incentivando. Não viva a sua vida em busca da aprovação dos outros, de validação, em busca de pertencimento, de amor, porque quem vive a vida tentando agradar a todo mundo desagrada a si mesmo. Procure sempre agradar a Deus e o resto acontece. Isso é o mais importante, tá? Então não viva a sua vida, porque a vida é muito curta, a vida passa muito rápido para você se travar, para você deixar tudo aí que você está querendo ser, tudo aquilo que você está querendo defender, tudo aquilo que você está querendo viver por conta do medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Então, liberdade. Eu começo essa live propondo isso, para que você pense agora em sua liberdade, liberdade de ser. E o mundo está mudando muito rápido também. Inteligência artificial está aí, não deixa negar. E essa mudança a gente precisa acompanhar. Então, a onda, ela tá passando. Toda hora vem uma onda diferente. E você tem três opções. Uma, aprender a surfar. Primeiro, tomar consciência de que entrar no mar é perigoso. Nós vamos falar disso no final dessa live, vou te entregar o ouro, vou te dar várias dicas, mas eu vou te entregar o ouro para você dominar a raiz do medo no final dessa live, tá? Então a primeira coisa é tomar a consciência de que entrar no mar é perigoso, de que dá medo, certo? Mas aprender a surfar com entrando no mar na hora certa, com as ferramentas certas, com a pessoa certa. Então, como que você vai entrar, a hora que você vai entrar, com quem que você vai entrar. E aprender a surfar. A segunda opção que você tem é não tomar a consciência de nada, simplesmente se jogar de cabeça e entrar. Provavelmente você vai morrer afogado. E a terceira opção, que é não entrar no mar e morrer na areia. Mas eu tenho certeza de que se você está aqui hoje comigo nessa live, essa não é a sua opção. Às vezes, você não está nem querendo destravar para poder gravar conteúdo para as redes sociais. Você nem quer. Mas eu vou te falar uma coisa. Crianças fazem o que gostam. Adultos fazem o que é necessário. Se você é um profissional, se você precisa posicionar os seus produtos, seus serviços, se você quer falar e mudar, transbordar na vida de alguém com a sua mensagem, com a sua voz, você precisa sim desbloquear. Porque a internet é um mar de oportunidades. E quem não é visto não é lembrado. Se você não está surfando essa onda, você está perdendo para os seus concorrentes. Às vezes, você tem um produto maravilhoso, um produto que resolve uma dor que ninguém resolve. Você tem um produto ouro na sua mão, mas ele tem um grande problema. Ele não fala e ele precisa da sua voz. Então, é preciso olhar para isso. Aqui, a internet é um mar de oportunidades. E quem não se posiciona vai perder
para os concorrentes. Isso é fato. Agora eu tenho algo muito importante para falar para você. Você já imaginou por que as grandes marcas contratam aí influencers, grandes influenciadores, atores, para poder falar sobre os seus produtos? Porque a pessoa ela não compra o produto, ela compra quem está por trás do produto. A pessoa não vai comprar o seu serviço, ela vai comprar você. Ela não vai comprar o seu produto, ela vai comprar você. E aí existe um grande problema. Como você vai falar com verdade sobre aquele produto, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, se você não acredita em si mesmo? Então, o primeiro ponto é, você precisa acreditar para que o outro possa acreditar também. Então, é necessário que você acredite primeiro. E aí, você não se conhece. Você não se valoriza. Você não conhece os seus valores. Você não conhece as suas potencialidades. E, principalmente, não conhece as suas fraquezas, para que possa trabalhar nas suas fraquezas e melhorar. Se eu te perguntar agora, você sabe quais são os 5 maiores valores que norteiam a sua vida? Aqueles valores inegociáveis, aqueles valores que você coloca tatuado na sua testa. Você saberia me responder de forma rápida? Saber os seus valores é muito importante para nortear a sua vida, suas atitudes. Vai te poupar muita dor de cabeça. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu atendia como coach, eu tive um caso de uma pessoa que dedicou a vida dela a ir para a França. Tudo dela era com foco total de se mudar para a França. Então, ela estudou francês, ela fez de tudo, e todo o dinheiro que ela ganhava aqui no Brasil era para investir no futuro dela na França. Conseguiu a cidadania, conseguiu tudo, foi. Quando deu mais ou menos um ano, ela estava muito infeliz, muito infeliz. E naquela época, né, não tinha essa facilidade hoje da gente estar conversando, assim, com câmera toda hora, pro WhatsApp, não tinha. E aí ela foi ficando infeliz, infeliz, infeliz e voltou pro Brasil. E como que ela voltou? Sem rumo, sem direcionamento, frustrada, se sentindo uma derrotada. E aí, no coach, a gente tem uma ferramenta dos valores e eu fui fazer essa ferramenta com ela. E a gente descobriu que o valor número 1 para a vida dela, inegociável, era família. E quando ela foi para a França, ela foi sozinha. Ela não pôde levar ninguém da família. É óbvio que ela não ia ser feliz. Ela até poderia ali sim construir a própria família, né, construir a família dela, mas ela precisava de muita resiliência para isso, para dar tempo ao tempo. E ela não teve. E ela voltou. Talvez, se ela tivesse esse autoconhecimento, essa consciência antes de dedicar a vida dela toda para sair daqui do Brasil, se ela soubesse antes que família era o número 1, ela teria mudado completamente o rumo da própria história. Então, se conheça, saiba os seus valores. E quando você se conhece, acontece algo muito bacana. Você acredita na sua verdade, porque quando você não se conhece, aí o medo do julgamento, ele só aumenta. Porque você passa a acreditar na verdade do outro sobre você. Tudo que o outro fala sobre você, você acredita. Então, se o outro falar, você é horrível, a sua voz é feia, tudo isso você vai acreditar porque você não se conhece. Daí que vem também as crenças limitantes. Sabe aquelas verdades que são passadas de geração em geração? Verdades que são suas, porque você as aceitou. Muitas vezes, ela não foi uma vivência sua, foi uma vivência dos seus pais e eles passaram para você, mas você as aceitou. Exemplo,
Eu cresci com a minha mãe falando: dinheiro não traz felicidade. Até o dia que eu cheguei para minha mãe e falei: ok, ok, minha mamãe linda, mas me fala então, me fala que é a sua verdade. E verdade a gente não mexe, né? Então é a sua verdade. Então me fala, mãe. Eu quero o nome de uma pessoa, cor do cabelo, altura, uma pessoa que a senhora conhece, verdadeira, real, que ficou muito rica e que não é feliz. Ela gaguejou e falou: ah, não sei. Começou a rir e falou: não sei. Não sabia. Isso era uma crença. E pode até ser, vamos supor que ela falasse assim: não, eu conheço fulano de tal. Ele é muito rico e ele não é feliz. Aí eu ia perguntar: a senhora o conhece verdadeiramente para afirmar que ele é infeliz por conta do dinheiro? É o dinheiro que deixa ele infeliz? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos muitas crenças limitantes dentro de nós. Às vezes você cresceu ouvindo coisas absurdas, de que você não é boa o suficiente, você não é bom o suficiente, que você nunca vai dar certo, que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual. Então eu estou aqui te entregando o ouro para que você possa olhar para essas crenças e falar: peraí, quais eu vou validar? Porque uma verdade, para ser verdade, ela precisa ser validada, certo? Então, o que me falaram aqui, se isso é real? E começa a se questionar, tá? Começa a fazer esse exercício no seu dia a dia. Espero que vocês estejam gostando dessa live, então agora eu vou pedir aqui um apoio, né? Dá um like aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixa uma mensagem aí nos comentários, comenta, coloca aí as crenças limitantes que você ouviu a vida toda, vamos compartilhar. Me conta aí se está fazendo sentido para você, tá? Se tudo que eu tô falando aqui está servindo aí para você pensar, para você desbloquear, tanto na vida como também no digital, em frente às câmeras e fora das câmeras, tá? Me conta aí, deixa seu joinha que é muito importante para mim, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui com esse raciocínio. A gente falou de valores de autoconhecimento. Uma das coisas que trava muita gente na vida aí, principalmente nas câmeras, é a comparação negativa. A gente escuta muito, né? Ah, não se compare, não fica comparando. Você abre um vídeo hoje e começa a se comparar com fulano, com ciclano, com beltrano. Bom, gente, é humanamente impossível você não se comparar. O nosso cérebro, ele trabalha por comparação. Vamos supor que, ó, a minha blusa é preta, né, e o meu esmalte vermelho. Então você só sabe que aqui é vermelho e aqui é preto por comparação. Então não tem problema nenhum você comparar. Eu acho em algumas situações até legal para você saber onde é que você está, você se inspirar em alguém. O problema é quando você se compara negativamente. Além de elevar demais a régua do outro, você diminui muito a sua. E aí é um problema, porque você não se valoriza. Supervaloriza o outro e não se valoriza, tá? Então, esse é um ponto também que trava muita gente. E é um ponto que eu tenho certeza de que você agora, a partir de hoje, vai olhar com mais cuidado. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de se comparar negativamente, comece a se inspirar. Você não precisa fazer dancinha na internet, você não precisa ser igual a ninguém. Pegue no máximo 2 pessoas, não mais que isso, para você se inspirar. Ah, você gosta daquela pessoa, da maneira que ela se posiciona, da maneira como ela fala, eu vou me inspirar. Mas existe um detalhe também. Não se inspire do jeito que ela está agora, porque às vezes você vai pegar uma pessoa que já é autoridade na internet e aí você vai querer se inspirar como ela está agora. Não, não. Veja os primeiros vídeos, lá atrás, como que essa pessoa começou. Isso é o mais importante para você se inspirar, ok? Então faça esse exercício que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E não olhe mais para a comparação como algo negativo, tá?
É negativo quando você se compara negativamente, se diminuindo perante o outro. Uma das coisas que atrapalha muita gente de ligar a câmera, de apertar esse botãozinho vermelho aí e gravar, é aquela questão da timidez, né? Mas eu sou uma pessoa muito tímida. O outro nasceu pronto. E eu não, eu sou muito tímido, muito tímida. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu era muito tímida na minha infância. A dança me ajudou muito a vencer essa timidez. O que eu posso dizer para vocês é que timidez, ela não é, veja bem, uma característica da personalidade. Ela é comportamental. E sendo comportamental, você consegue mudar isso. E eu te digo, mude, porque a timidez, ela te rouba oportunidades. A timidez, ela te atrapalha na vida. Ela te bloqueia. Então, o que é característica da personalidade? Aí sim você pode agora se conhecer. Vou falar um pouquinho da pessoa que é extrovertida e a pessoa que é introvertida. Mas eu vou falar de dois extremos, tá? Vamos pensar o seguinte. Deste lado aqui, eu tenho uma pessoa que é extremamente introvertida. E desse outro lado, extremamente extrovertida. A maioria das pessoas se encontram aqui, ó, no meio, transitando entre os dois lados. E eu não entendia isso. Muitas vezes na minha vida, eu ficava perdida. Eu falava assim, meu Deus, eu não tenho personalidade, eu não consigo me encaixar. E é esse o ponto. Muitas vezes você está tentando se encaixar, porque não se conhece. E acontecia isso comigo, eu ficava tentando me encaixar porque eu não me entendia. Eu sou uma pessoa que acordo feliz, agradecendo a Deus, agradecendo o sol, acordo cantando. Mas na minha época de faculdade, por exemplo, eu sentava no fundo. E na hora de dividir grupos de trabalho, como eu estudava muito, posso dizer assim, eu era cabeção, estudava muito, as pessoas iam até mim para fazer grupos, queriam fazer grupo comigo, porque se dependesse de eu ir atrás para fazer grupo com alguém, ia demorar, porque eu não tinha essa iniciativa por conta da timidez. Timidez, tá? Que era comportamental. E também por ser uma pessoa, em momentos, uma pessoa introvertida. Vou te explicar. Depois que eu entendi isso, que foi um alívio para mim. Vamos supor o seguinte, uma pessoa extrovertida, eu tô falando de alto grau, tá, de extroversão, ela ama estar em contato com pessoas, com muita gente. Uma pessoa muito introvertida, ela prefere qualidade à quantidade. Então, o que acontece? Mesmo vencendo a timidez, eu tinha momentos na minha vida que eu era introvertida. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então você consegue transitar e muitas vezes, quando você tem consciência disso, você faz isso de forma intencional. Porque nós temos palestrantes maravilhosos, professores maravilhosos, atores, né, que são pessoas muito introvertidas, mas que precisam de momentos de extroversão. Pessoas, por exemplo, que trabalham em um ambiente que precisa de muita extroversão, certo? Mas que é introvertida. Então, naqueles momentos ali, ela precisa se moldar um pouquinho, de forma intencional, não tentando se encaixar. Ela sabe que naqueles momentos ela precisa ser um pouquinho mais extrovertida. Então, quando a pessoa toma essa consciência e age de forma intencional, não estou falando aqui de falsidade, eu estou falando de poder com tranquilidade ser uma pessoa introvertida, mas transitar também, ter momentos de extroversão e vice-versa. Isso te dá tranquilidade. Então, muitas vezes, você é sim uma pessoa introvertida, mas você vai conseguir gravar vídeos. Você vai conseguir fazer suas palestras. Você vai conseguir chegar numa reunião e falar, opa, peraí, agora eu preciso ser um pouquinho mais extrovertida. É com técnica.
Eu, de forma intencional, eu vou precisar falar, certo? Ser mais expansivo, mais expansiva. O problema, existe um grande problema de uma pessoa altamente extrovertida quando casa com uma pessoa altamente introvertida. Se não existe autoconhecimento, o casamento não dá certo. Porque vamos supor, você é mulher, extrovertida, ama festa, ama pessoas, o seu marido aí, muito introvertido, ama ficar ali vendo televisão, filme, fazer uma pipoquinha, Netflix. E aí ele, lógico, os dois conhecendo a característica um do outro, em alguns momentos ali um vai ter que ceder, ele vai a uma festa com você. E uma festa muito badalada, muita gente, aquele ambiente que ele não consegue ficar por muito tempo. Quando chega em casa, você vai entender que a característica dele de personalidade, por ser uma pessoa mais introvertida, ele precisa se autorregular, ele precisa da solitude, ele precisa ficar ali quieto, sozinho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, não se esconda mais com a desculpa da timidez, com a desculpa da introversão, para poder apertar esse botão vermelho, gravar os vídeos e se posicionar nessa onda, surfar essa onda do digital. E agora eu vou te dar algumas técnicas para você aí começar a fazer, perder o medo da câmera, a fazer os seus vídeos, começar a se posicionar, começar a colocar a sua cara aí na internet, tá? Vou começar a dar algumas dicas para você. Uma dica que eu te dou é a respiração. Muita gente respira errado. Eu acho lindo quando a criança, ela nasce, ela respira corretamente. O meu filho, até hoje, eu faço técnicas com ele sempre para que ele não perca essa respiração, que é a respiração diafragmática. Porque a pessoa vai perdendo, né, essa respiração no decorrer da vida por conta da ansiedade. Aí vai trazendo tudo aqui, ó, pra cá. Aí vai respirando errado, vai fazendo isso aqui. Tudo errado. A respiração diafragmática, ela é o contrário, o ombro ele nem sobe. Quando você inspira, a barriga ela infla, ela vira uma bola. O seu pulmão ele enche de ar, ó. Quando você solta, a barriga murcha. Essa é a respiração diafragmática. Então, essa técnica, ela já vai baixar toda a sua ansiedade. Já começa por aí. Respiração. Agora, outra técnica que eu quero para passar para você, que eu tenho, né, que eu quero para passar para você, não, que eu tenho para passar para você, é uma técnica de teatro, tá? Você vai pegar aí o seu WhatsApp, vai criar um grupo só seu, um grupo com você. E aí, nesse grupo, você vai fingir mesmo que vai falar com a sua mãe. E aí você vai apertar o áudio, né? No caso, você apertaria o áudio para mandar um áudio para sua mãe. Mas nesse caso, você vai apertar ali a câmera, ok? E vai gravar para poder enviar nesse grupo de WhatsApp, que é só seu. Vai gravar um vídeo como se você realmente estivesse falando com a sua mãe. Então, veja bem, a gente não fala com a mesma entonação para todo mundo. A gente não fala com a mesma energia para todo mundo. Você conversa com sua mãe de um jeito completamente diferente que você conversa, por exemplo, com o pedreiro que está arrumando a sua casa. Não é verdade? Você conversa com sua mãe de... Nossa, bati aqui na câmera. Peraí. Aí. Você conversa com sua mãe de uma forma completamente diferente que você conversa com um amigo que você acabou de encontrar na rua. Então, cada um, você tem um jeitinho ali especial, tá? Então, o que eu quero com isso? Que você faça esse exercício para você não ficar se moldando, achando que você tem que ser sempre a mesma pessoa. Falar sempre do mesmo jeito. Porque você não acorda do mesmo jeito. É impossível a gente acordar todos os dias do mesmo jeito. Nós somos pessoas com muitas emoções, com muitos sentimentos. Então, é impossível você acordar todos os dias do mesmo jeito.
Então, não fica querendo a perfeição para gravar vídeo. Nossa, hoje eu não tô legal, então eu não vou conseguir ter aquela entonação. Não precisa. Você pode sim ser verdadeiro, ser verdadeira, passar a sua voz, a sua verdade. Não focar em você, focar na sua mensagem. Então vamos fazer esse exercício. Você vai ligar a câmera e vai falar: Oi, mãe, mãe, olha só, eu tô querendo ir aí para fazer isso. Conversa, grava o vídeo, ok? Fechou. Depois você vai gravar um vídeo contando um caso para sua amiga. Gente, é a mesma coisa. Você não mandaria um áudio para sua amiga? Amiga, olha aqui o que aconteceu comigo hoje. Então, faz um vídeo. Seu amigo de futebol, você quer comentar um lance que aconteceu lá na pelada. Você enviaria um áudio. Ô fulano, olha o que aconteceu, que não sei o que e tal. Nervoso, xingando. Faz um vídeo. E manda só pra você. Só pra você. Isso se chama treino. Você vai acostumando ali com a sua voz, com a sua imagem, fazendo as pazes com a sua biografia. E isso é muito importante. Essa questão de emoção, eu me aprofundei muito, muito nela. E hoje eu vou falar para você sobre o medo, tá? E quando eu me aprofundei nessa questão de emoção? Eu sou educadora física de formação. Eu sou pós-graduada em educação física escolar e também especialista em pedagogia do movimento, técnicas aplicadas aí ao movimento e à dança. Por isso que eu amo o movimento, amo, amo. Então, quando eu atuava como educadora física, como quando eu era personal, eu tive algumas situações que me fizeram muito pensar nessa questão de saúde mental. Eu tive não só uma, mas algumas clientes, algumas alunas, que deixavam claro para mim: olha, eu não gosto de malhar, mas eu faço questão de pagar o seu trabalho, o seu serviço, para sentir que tem alguém cuidando de mim, para ter alguém para conversar, para ter uma companhia aqui. E aquilo começou a mexer muito comigo, começou a tocar de uma maneira diferente. E eu vi ali, eu percebi que eu precisava aprofundar em algo mais, aprofundar nas emoções, na mentalidade, na programação, no PNL. E eu comecei a estudar sobre pessoas, seus sentimentos, emoções. Fui estudar medicina chinesa, fui para a acupuntura, me tornei uma profissional na época holística, entendia muita coisa de massoterapia, de acupunturista, então eu trabalhava, unia essa questão do holístico nos meus atendimentos. Comecei a ir para o lado da liderança, onde eu comecei a coordenar algumas academias, então como coordenadora eu comecei, além de trabalhar ali diretamente no salão da ginástica, eu também trabalhava com sentimentos, com emoções dos meus liderados, né? Depois eu fui para a área da escola, além de professora, foram 15 anos aí como educadora, educadora não, né? Como professora, educadora física, mas professora em sala de aula. E nesses 15 anos, 9 foi como coordenadora de área em uma das melhores escolas aqui da minha cidade, em Belo Horizonte. E como coordenadora nesse lugar, eu aprendi muito. Aprendi a lidar muito com as pessoas. Não só com os meus alunos, porque assim, com os meus alunos eu aprendia todos os dias. Eu lidava com medos todos os dias. Medos das diversas formas, tá? Medo de pegar numa bola, medo de se posicionar, medo de errar, medo de falar, medo de brincar, medo de ser. E muita coisa mesmo, e coisas pesadas também, tá? E como coordenadora eu lidava com emoções, com sentimentos. E uma cena que me marcou muito, uma situação que me marcou muito, muito mesmo, foi quando eu ouvi de uma das minhas chefes, né? Eu tive um problema pessoal muito grande mesmo, que me fez repensar toda a minha liderança, tá? Eu ouvi, problemas ficam do lado de fora. E aquilo me marcou, que eu falei, gente, impossível. Impossível. Impossível um ser
dividir, separar. Aqui eu sou profissional, só profissional, e as minhas emoções, os meus sentimentos ficam do lado de fora. Impossível. Nós somos seres emocionais. E aí eu falo para você, aí essa questão de liderança, tá? Onde eu quero chegar, essa questão de liderança bateu muito forte em mim, que ali eu percebi o seguinte: não adianta você liderar um grande grupo, não adianta você liderar uma multinacional, se você não lidera a si mesmo. Impossível. Você precisa primeiro liderar a si mesmo, para poder liderar o outro. Arrumar a sua casa para tentar ajudar alguém. Quando eu saí da escola, eu fui para uma multinacional americana que atuava aqui no Brasil. Fiquei durante muitos anos como mentora, durante muitos anos palestrando também, ajudando pessoas a se posicionar, né, com as suas equipes, formando líderes. Então, eu fiquei aí trabalhando mesmo com comportamental, tá? Uma mentora comportamental. Então, eu ajudava pessoas não só nas vendas, mas como montar e liderar as suas equipes. Eu ajudava outros líderes. E eu vivi diversos problemas relacionados ao medo. As pessoas tinham medo de liderar, medo de falar, medo de se posicionar. E quando veio a pandemia, isso foi um baque. Por quê? Esse medo que as pessoas tinham no offline, ele aumentou no online. As pessoas não tinham coragem de gravar um vídeo dentro de casa para mostrar o seu produto, para posicionar o seu produto, para falar do seu produto. E aí esse medo eu falei, gente, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar de alguma forma. E essa vontade veio muito grande em mim de ajudar pessoas a destravar mesmo esse medo, a se posicionar no digital com verdade, com a sua essência, sem precisar ficar plantando bananeira ou fazendo dancinha, simplesmente abrir a câmera e gravar, falar. E foi aí que nasceu essa live, nasceu a minha mentoria hoje, que eu ajudo pessoas, né, no posicionamento digital, e foi aí que nasceu também o Sem Medo do Holofote, que é um curso hoje, que eu peço licença para falar dele para vocês, onde eu ajudo pessoas a destravar o medo, não só com técnicas como essas que eu passei aqui para vocês, da respiração, a técnica do teatro, de ligar a câmera e falar, mas com algo muito poderoso também, que eu falei lá no início, quando a gente falou do mar, que eu falei, tomar a consciência de que o mar é perigoso. Uma das coisas que eu ajudo, que eu ensino, é você não negar o medo que você sente. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, tá? Talvez seja a primeira pessoa que está falando isso com você. Tomar a consciência do medo é a única forma de dominá-lo. Anota e grava bem isso. Tomar a consciência de que ele existe, que as suas reações fisiológicas elas são reais e verdadeiras. Quando você está com medo, o seu corpo ele sente esse medo e é real e verdadeiro. O medo, ele é uma emoção, tá? Então aqui eu vou te falar a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é uma reação fisiológica. Você não controla nada, absolutamente nada. Imagina agora um leão chegando na sua frente. É uma emoção. Se a sua bexiga estiver cheia, sinto dizer que o xixi vai sair. Você não controla nada, tá? O sentimento, ele é uma construção. Você escolhe. Você escolhe permanecer nesse sentimento. Então, emoção é uma reação, sentimento é uma construção. O sentimento é uma reação à emoção. Ok? Então, quando você toma consciência desse medo e traz para o campo do sentimento, aí sim a gente consegue, com técnicas certas, racionalizar esse medo para que você possa
olhar para ele e não ficar somente nas técnicas que vão ajudar muito, claro, mas não vão te desbloquear. Você vai um dia ou outro simplesmente começar a gravar e vai voltar lá atrás, em todos os bloqueios, porque você não olhou para as raízes profundas dos seus medos. Você não conseguiu identificar. Você simplesmente entrou no mar, mas você não está surfando a onda com consciência, com técnica certa, com a pessoa certa te direcionando, né, no como que deve fazer. E aí é esse o convite que eu tenho para você, tá? Na minha mentoria, no Sem Medo do Holofote, eu pego na sua mão, eu vou te ajudar a identificar todas as raízes desse medo para que você possa vencê-los. Mesmo você que não deseja gravar vídeos, que não deseja se posicionar nas redes sociais, mas que deseja se posicionar na vida, falar, né, sem medo, se posicionar sem medo de ser, é para você. É para você. E aí, para você que tá no grupo lá do WhatsApp, o grupo seleto, o grupo fechado, eu vou colocar uma condição muito especial para que você possa vir comigo destravar esse medo, tá? Para que você possa já, em uma semana, já estar gravando os seus vídeos, posicionando o seu produto, fazendo lucro com o seu serviço, tá? Impactando a vida das pessoas, sem medo, com a sua verdade, com a sua essência, com a sua voz. Eu vou colocar uma condição especial e eu vou falar o seguinte, para vocês aqui que estão nesse grupo seleto, quem entrar no Sem Medo do Holofote vai ter a minha mentoria de Insta Foco. A minha mentoria onde eu vou te ajudar a se posicionar de forma verdadeira, autêntica, de forma natural, se posicionar te ajudando aí, você que não tem experiência com redes sociais, te posicionar na sua bio, nós vamos arrumar toda a sua bio, nós vamos arrumar o seu público-alvo, o seu nicho, ver para quem que você está falando, para quem que é o seu produto, para quem é o seu serviço, afinal de contas, quem fala para todo mundo não fala para ninguém, então eu vou te ajudar. Eu vou pegar as minhas ferramentas que eu uso no meu dia a dia para gravar os meus conteúdos e vou te entregar e vou te ajudar para que você possa gravar os seus conteúdos também, poupando o seu tempo, encaixando na sua rotina. Então eu vou pegar você pela mão, tá? Então corre lá no grupo que eu vou liberar para vocês uma condição bem especial do Sem Medo do Holofote, juntamente aí com a minha mentoria para você que quer começar o ano de 2026 surfando a onda do digital. Então não perca essa oportunidade por nada. Vamos surfar essa onda juntos. No mais, eu te agradeço muito, agradeço o teu tempo e te dou os parabéns por você estar aqui comigo, tá? Para poder olhar para dentro, olhar para si, para você olhar para suas travas, olhar aquilo que está te bloqueando e tomar uma decisão, a decisão de sair, né, do escuro e ir para os holofotes, tá bom? Então, que você tenha um ano maravilhoso, um ano repleto de bênçãos e eu te vejo na mentoria, te vejo no curso Sem Medo do Holofote. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito.